Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Inicialmente eu quero saudá-los e parabenizá-los como Igreja Evangélica dos Irmãos aqui no bairro Tubalina. Ontem, dia 30, sábado, nós completamos 38 anos como Igreja Evangélica dos Irmãos aqui em Uberlândia. Completamos as nossas bodas de carvalho. Dizem que o carvalho, a madeira, ela é usada para fazer barris, para guardar vinho. Que a nossa igreja seja como um bom vinho, que possa trazer muita alegria para muitas e muitas pessoas nesta caminhada de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós estamos terminando hoje uma série, foram 3 mensagens, hoje a 4ª mensagem sobre caminhos e descaminhos do coração. A primeira mensagem que nós vimos, ela fala sobre o perigo de um coração desgovernado, um coração que não aceita a autoridade e o governo de Deus. O perigo do coração desgovernado é se desviar da verdade, ou até mesmo dirigir para a destruição. Esta semana nós vimos uma reportagem sobre um popstar chamado Martin Samper. Ele é um cantor, é um compositor muito famoso, ele é um popstar, e ele desde os 16 anos, hoje ele está com 40, mas desde os 16 anos, ele compõe músicas cristãs para um grupo chamado Hillsong. Você já deve ter ouvido as músicas desse grupo. Eles vendem as canções para várias partes do mundo, em que no Brasil existem grupos que cantam as músicas dele. Mas essa semana, esse homem, Martin Sampson, ele chegou às manchetes, porque ele escreveu no seu Instagram a seguinte mensagem: estou realmente perdendo minha fé, e isto não me incomoda. Tipo, o que me incomoda agora não é nada. Estou tão feliz agora, tão em paz com o mundo. Isso é louco. Ele diz estar perdendo a fé porque ele não consegue entender muitos mistérios. Como ele continua dizendo assim, olha, porque a Bíblia é cheia de contradições. Ninguém fala sobre isso. Como que Deus pode ser amor e enviar mais de 4 bilhões de pessoas para um lugar só porque elas não acreditam nele? A meu ver, isso é um coração desgovernado. Meus queridos, desde o início da nossa vida cristã, nós precisamos memorizar alguns versos da Escritura, não só para tê-los na mente, mas no coração, para fortificar a nossa fé. O primeiro dos versículos que eu e você precisamos memorizar e ter no coração é muito simples. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador de tudo que existe. Por isso o salmista, no Salmo 19, ele vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Deus está no céu, no seu trono de governo, de autoridade, e Ele faz tudo o que lhe agrada. Nós não vamos entender muitos mistérios, pelo menos por aqui, mas um dia nós vamos estar na presença de Deus. Por isso, eu mostrei para você, cuidado com o coração desgovernado. Não deixe o seu coração ser guiado pelas dúvidas, pelas incertezas, porque fatalmente você vai se desviar da fé. Num segundo momento, eu propus para vocês o compromisso de um coração com Deus, o valor de um coração comprometido com Deus, um coração que ama a Deus de todo o seu ser, um coração que protege a Deus, no sentido de honrar a sua palavra. Por mais que as pessoas aí fora falem mal contra a palavra, nós cremos nessa palavra que é a verdade, e nós ficamos admirados com a grandeza de Deus, com o seu poder. O salmista Davi disse o seguinte: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, no Salmo 145.
Bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. É esse Deus que nós precisamos servir. Semana passada eu falei para vocês sobre o perigo também desse coração desgovernado, que não está comprometido com Deus. Ele pode produzir frutos muito ruins. E nós usamos a figura do jardim, um jardim abandonado. Um coração abandonado, ele produz fruto ruim. Mas hoje, eu quero chamar a sua atenção para a importância de ter um coração limpo, lavado, purificado. O tema da minha mensagem hoje é a felicidade de um coração purificado. Nós encontramos essa palavra no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo disse: olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Preste bem atenção, que declaração maravilhosa! É uma declaração do próprio Senhor Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O desejo, eu imagino, de cada cristão, esse é o grande prêmio, é o anseio do nosso coração, é ver a Deus. A ênfase que Jesus quer dar para nós hoje à noite é o interior, é cuidar, como eu falei semana passada, do nosso jardim, limpar das ervas daninhas, do mato, das pragas. Isso é ter um coração purificado, isso é ter um coração limpo. Lembra que quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para a casa de Jessé, para ungir um novo rei para Israel no lugar de Saul, a atitude do profeta quando viu os filhos de Jessé foi olhar para a aparência de cada um deles, e ele viu um dos filhos de Jessé alto, bonito, e ele diz: é esse que Deus escolheu. E Deus disse: não, Samuel, não atente para a aparência, porque Deus não vê assim. Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o interior, Deus olha para o coração. Durante o Novo Testamento, no primeiro século, os fariseus, os líderes religiosos em Israel, eles se preocupavam em demasia com as coisas exteriores. Era uma religião de fachada, era uma religião de boca para fora. Mas lá dentro do coração não havia pureza, não havia transformação. E Jesus então, certa vez, disse para eles assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E Jesus continua dizendo para eles: olha, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Jesus termina com uma palavra de condenação. Assim são vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. É por isso que Jesus nos adverte hoje à noite, Ele nos convida, Ele nos chama para ouvir essa palavra: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse ensino não é apenas um ensino do Novo Testamento. O que Jesus está ensinando, Ele está confirmando o ensino do Velho Testamento. O Salmo 24 faz uma pergunta, na verdade são duas perguntas, dizendo assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E a resposta é: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. O que o salmista está dizendo é que aquele que vai habitar com Deus, aquele que tem o privilégio de estar na presença de Deus, é uma pessoa que pode ser sincero, não existe falsidade no seu coração, ele não está dividido,
A sua vida pública e a sua vida particular é a mesma. As pessoas podem olhar para ele e ver sinceridade, podem ver pureza na sua vida. Meus queridos, eu quero convidar você para juntos a respondermos 5 perguntas com base naquilo que Jesus nos convida hoje à noite. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A primeira pergunta que nós vamos responder é: o que significa ser bem-aventurado? Algumas traduções preferem usar a palavra feliz. Feliz os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas eu prefiro a palavra bem-aventurado, porque nos remete para uma bem-aventurança espiritual. A Bíblia está cheia de versículos e exortações que nos convidam a pensar e a escolher para sermos bem-aventurados. Lembra do Salmo 1? O salmista diz: olha, bem-aventurado é o homem, a pessoa que não segue o caminho dos pecadores. Bem-aventurado é esse que não segue, esse que não imita a conduta dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus, e bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, da palavra de Deus. O salmista ele está dizendo: olha, há um tipo de pessoa que é bem-aventurada espiritualmente. É a pessoa que tem temor a Deus. É a pessoa que tem prazer na lei de Deus, e nessa lei medita de dia e de noite. Ser bem-aventurado é uma condição interior, é uma condição do coração. Independente se as circunstâncias do lado de fora estejam ruins, aquela convicção de que ele é um súdito do reino do Senhor Jesus, o Rei, e que ele se propõe a ser, de fato, uma pessoa feliz, bem-aventurada, com base naquilo que Deus diz ser, as qualidades que Ele espera na vida de cada um de nós. Quem são os puros de coração? Porque Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração. Quem são essas pessoas? Para isso, nós vamos ter que refletir um pouquinho sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Quem são os puros de coração? Jesus, ele está diante de uma multidão, junto com os seus discípulos, e ele começa a ensinar quais são as qualidades interiores do coração que Deus espera ver na vida de cada um dos súditos do reino, daqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então ele diz: olha, bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque deles é a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por minha causa, pela causa de Jesus. E Jesus diz: olha, vocês serão bem-aventurados quando as pessoas insultarem vocês, perseguirem vocês, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa, porque a recompensa de vocês vai ser muito grande. Mas nós precisamos entender essa dinâmica das bem-aventuranças. Jesus não colocou essas bem-aventuranças de qualquer jeito. Ele começa o primeiro degrau: bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes de espírito. Quem são esses? São aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, são aqueles que chegam diante de Deus com as mãos vazias. Eles não têm boas obras para oferecer,
eles não se consideram melhores do que os outros, eles consideram-se, na verdade, falidos espiritualmente. Por isso, Jesus está dizendo, essa pessoa que tem essa qualidade interior de reconhecer a sua pobreza espiritual e abre as mãos vazias para Deus, ele é bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. E então, sobe um degrau, e Jesus diz, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem são os que choram? São os humildes, aqueles que se chegam a Deus de mãos vazias e recebem a herança do reino dos céus. Eles choram por quê? Porque eles olham para o seu coração, e eles sabem que o seu coração é perverso, o seu coração é corrupto, o seu coração é mau, e eles choram porque eles precisam de limpar o coração, mas eles não têm em si a capacidade, a força, nem as condições para limpar o próprio coração. Mas então, por isso ele é bem-aventurado, porque ele chora, e Deus vai consolar esse coração que chora em arrependimento por causa do seu pecado. Um outro degrau, bem-aventurados os mansos. Os mansos são aqueles que, por serem humildes e por chorarem ao reconhecer a sujeira do seu coração, com as mãos vazias, eles entregam todos os seus supostos direitos a Deus. Eles não brigam pelos seus direitos, porque eles reconhecem que eles não os têm. E Jesus diz, essa qualidade é muito importante. No capítulo 11 ele vai chamar as pessoas e vai dizer assim para elas, olha, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Mas a promessa para os mansos é que eles herdarão a terra. Aí vem a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que interessante, os humildes, aqueles que têm as mãos vazias, que choram por ver o seu coração sujo, que são mansos, eles têm fome de justiça. Não foi isso que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o meu reino e a minha justiça. Os que têm fome e sede de justiça, eles querem viver uma vida correta aos olhos de Deus. Eles querem fazer aquilo que agrada, que honra, que glorifica o nome de Deus. E nessa perseguição pela justiça, Jesus promete que eles serão satisfeitos. A ideia de que eles serão justificados pela fé. Então vem os misericordiosos. Os misericordiosos é o resultado dos humildes. Olha, aquele que é humilde ou é pobre em espírito, sabe que não tem nada para oferecer, mas quando ele recebe o reino dos céus na sua vida, quando ele entende a salvação, ele passa a tratar os outros com olhos de misericórdia. Ele não é uma pessoa que exige dos outros mais do que Deus exigiu dele. E na verdade Deus não exigiu nada de nós, porque nós não tínhamos nada para oferecer. Meu querido, humilde de espírito ou pobres em espírito, são pessoas que olham uns para os outros e dizem, Deus, obrigado, porque o Senhor me escolheu, assim como o Senhor escolheu tantas outras pessoas. Nós não temos méritos, nós não temos obras para te oferecer. E quem são os limpos de coração? São justamente aqueles que choram diante de Deus em arrependimento, por causa das suas falhas, por causa da sujeira do seu coração. Lembra do profeta? Enganoso é o nosso coração, desesperadamente corrupto. Então essa pessoa que se humilha diante de Deus e busca uma pureza, uma limpeza do seu coração, ele é bem-aventurado espiritualmente. Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E os mansos, aqueles que reconhecem que não têm nenhum direito, eles são pacificadores, eles não brigam. Quando eles são ofendidos, eles perdoam. Quando eles são caluniados,
de alguma forma, eles entregam seus direitos a Deus e sabem que só Deus pode. E o resultado final de tudo isso é a perseguição. Quem quer levar uma vida séria com Deus, uma vida comprometida com Deus, uma vida de um coração puro, renunciando ao pecado, renunciando às coisas erradas, Jesus diz que ele vai ser zombado, ele vai ser caluniado. Mas Jesus diz: olha, bem-aventurado é você, porque você vai ser recompensado por isso. Então, quem são os puros de coração? Os puros de coração são aqueles que choram em arrependimento, que confessam seus pecados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como que o coração pode ser limpo? Veja, não é algo que nós podemos fazer num primeiro momento. Quem pode limpar o coração é Deus. Através do profeta Ezequiel, no capítulo 36, Deus faz uma promessa maravilhosa. Ele diz assim: olha, eu tirarei vocês de todos os lugares de incredulidade, aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. E porei em vocês o meu espírito. O que Ezequiel está ensinando é o novo nascimento. Jesus falou isso com Nicodemos. É necessário vocês nascerem de novo. A ideia de nascer de novo é nascer do alto. É um nascimento espiritual, é um nascimento que só Deus pode produzir em nós. Então, como é que o nosso coração pode ser limpo? É quando nós choramos diante de Deus em arrependimento, por causa da impureza do nosso coração. Quando nós estendemos as nossas mãos vazias, por não termos condições de fazer nada. Nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Ele derramou o sangue puro dele, sem pecado. Ele foi o nosso substituto. Ele sofreu a nossa condenação, para que nós pudéssemos ter um coração purificado, para que nós pudéssemos ouvir essa declaração de Deus: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu fico maravilhado de ver o que o apóstolo Paulo ensinou para a igreja dos Filipenses, mostrando que a obra é de Deus. Ele diz: olha, Deus começou uma boa obra em vocês, e Ele vai completar esta boa obra até o dia de Cristo Jesus. Então nós podemos nos descansar disso. Mas isso não significa que nós vamos viver uma vida passiva, quietos. Se Deus faz tudo, então nós vamos cruzar os braços e esperar Deus. Não! Porque a Bíblia está cheia de mandamentos, cheia de ordens, para a gente agir em obediência. A Bíblia fala para a gente deixar as coisas erradas e buscar uma vida de santificação. De fato, só Deus pode transformar o nosso coração. Como Ele falou, Ele pode tirar um coração de pedra, incrédulo, morto, e dar um coração de carne. Isso, nós só podemos viver uma vida santa, justa, nós só podemos viver um coração puro e limpo, porque Ele nos deu o seu Santo Espírito. Todo cristão tem em si a presença do Espírito Santo de Deus, e nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo falou que nós temos que pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, esquecer as coisas daqui, porque nós ainda vivemos aqui nesse mundo, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração tem que estar nas coisas do alto, nas coisas onde é o nosso reino, onde vamos passar a eternidade com o nosso Deus. Tiago, no capítulo 4, ele faz uma exortação incrível para nós. Ele
ele reproduz aquilo que o Senhor Jesus falou sobre os que choram. No capítulo 4, ele disse o seguinte, a partir do versículo 8: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então veja, como que eu e você podemos ter um coração limpo? Não é ser passivo, ficar quieto, é buscar a Deus. Tiago está dizendo, aproximem-se de Deus. E em contrapartida, Deus se aproximará de nós. E ele continua dizendo, pecadores, limpem as mãos, é nossa responsabilidade, limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Pessoas que estão em cima do muro, pessoas que têm medo de tomar uma decisão mesmo por Jesus, de romper com os laços do passado, é uma mente dividida que não agrada a Deus. Tiago está dizendo, olha, você que tem uma mente dividida, que fica como tico-tico no fubá, tome uma decisão, aproxime-se de Deus, purifique o seu coração. E olha que interessante que ele fala no versículo 9, 4:9, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Ele está aqui repetindo aquilo que Jesus falou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu costumo dizer que uma pessoa limpa não é aquela que não se suja. A pessoa limpa é aquela que vai à fonte para se lavar constantemente. Outro dia, nós demos banho nas nossas netas, na Heloísa e na Catarina. Colocamos uma roupa muito bonita nelas e dizemos assim para elas, olha, não vai se sujar. Mas havia chovido durante aquele dia, e como vocês conhecem ali o nosso pátio, tem uma pequena depressão, e quando chove forma um poço, uma piscina. E de repente nós começamos a procurar as meninas, onde elas estavam? E para nossa tristeza, as duas estavam nadando na poça de água suja. Isso é natural de uma criança. Nós vamos brigar com elas? Nós vamos deixar de amá-las? Não! A gente pegou as crianças e levou para o banheiro para dar banho novamente. É assim que Deus age conosco. Por mais que nós mergulhemos nas poças de sujeira, Deus é misericordioso, Ele é fiel para nos perdoar. Mas nós precisamos nos aproximar diante dEle, precisamos chorar pelo nosso pecado, que desagrada, que desonra a Deus. Nós não podemos achar que pecado é uma coisa de somenos, que não dá nenhuma importância. Não! O nosso pecado, ele tem uma rebeldia contra o nosso Papai do céu. Por isso nós precisamos, como o Tiago está ensinando, a reconhecer a sujeira do nosso coração, mas nos aproximarmos da fonte para recebermos a purificação. E assim então, nós sermos pessoas bem-aventuradas, felizes. Qual é a dificuldade? A quarta pergunta. Qual é a dificuldade de eu e você, de nós mantermos um coração puro? Para alguns estudiosos, eles não aceitam a ideia de que o ser humano tem uma natureza humana. Eles dizem que isso é ideologia. Eles falam que o ser humano é um ser social. E por ser um ser social, ele é produto do meio. O ser humano está em construção. Então eles dizem que há 3 fontes que maculam o homem. Eles dizem que o ambiente, eles dizem que os pais, e eles dizem que a religião. O problema do homem não é o homem. O problema do homem é o ambiente onde ele vive. Se o ambiente for bom, ele vai ser bom. Se o ambiente for ruim, ele vai ser ruim. Eles dizem que o problema do homem não é o homem, mas são os pais dele. A maneira como eles criaram seus filhos. Isso vai determinar o futuro deles. Eles dizem que a religião castra. A religião, com esse rigor moral judaico-cristã, tem trazido muito complexo para as pessoas. Mas essa não era a posição de Jesus. Essa não é a nossa posição. Não é o que nós cremos.
O problema do homem é a sua natureza pecaminosa. O rei Davi, quando ele foi confrontado com o seu pecado, e ele pede perdão para Deus no Salmo 32, no Salmo 51, ele reconhece que o pecado habita nele desde a concepção. No Salmo 51, versículo 6, ele diz isso: em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi está dizendo é que desde a concepção, desde que ele foi formado uma criatura, a natureza dos pais passaram para ele. Somos pecadores. Não é o meio que nos corrompe, é o nosso coração pecaminoso. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele fala que há uma luta dentro de nós, uma luta dentro do nosso ser. A partir do versículo 22 do capítulo 7, ele diz assim, olha, a partir do 21, ele diz, olha, eu encontro uma lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, no meu íntimo, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, porque Paulo foi transformado assim como nós. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos prazer na palavra de Deus, mas ele diz assim, olha, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. O apóstolo Paulo, ele concorda com Jesus, que o problema não está no meio ambiente, no meio em que nós vivemos, que o problema, a culpa não é dos nossos pais, a culpa não é da religião, o problema está em nós. A nossa natureza é pecaminosa, mesmo depois que nós nos convertemos. A nossa natureza, ela guerreia contra o Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito quer nos guiar, nos conduzir para obedecer a palavra, mas nós empinamos a carroça. Nós não abaixamos a nossa cerviz, nós não humilhamos na presença de Deus. E o apóstolo Paulo então fala dessa batalha, dessa divisão que existe no seu coração, a mente e a carne, lutando. Mas então ele para e ele dá um grito: miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo, dessa natureza sujeita à morte? E aí então ele para, ele reflete, ele dá um grito, um brado de vitória, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. É o Senhor Jesus quem nos socorre, é o Senhor Jesus que nos dá força e poder, para nós buscarmos um coração purificado. E a última pergunta que eu quero responder com vocês: qual é a promessa bíblica de Deus para aqueles que têm um coração puro? O Senhor Jesus declarou isso: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é a razão, essa é a grande bem-aventurança. Eu creio que essa é a grande recompensa, uma recompensa maravilhosa que Deus tem para cada um de nós. Nós veremos a Deus. Você já imaginou que coisa mais linda? Um dia, eu e você, depois de todo esse sofrimento, de todas as lutas, de todas as quedas que nós tivemos, mas Deus nos preservou em suas mãos, nada nos tirou das mãos dele, e nós vamos ser levados para casa, e nós vamos ver Deus. Essa é a promessa que Jesus está dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deixe-me mostrar uma passagem que Jó vivenciou, é muito interessante. Jó, no capítulo 19, ele fala algo maravilhoso, esplêndido. Diz assim: quem me dera que as minhas palavras fossem registradas. Você se lembra de todo o drama da vida de Jó, todas as suas lutas, sofrimentos. No momento em que ele está falando isso, o seu corpo está coberto de chagas. Jó está dirigindo-se para a sepultura. Ele sabe que a sua enfermidade não tem cura.
que o seu sofrimento terá um limite, ele vai morrer. A menos, claro, que Deus interviesse na vida dele. Mas então ele diz, depois de muito conversar com aqueles amigos e defender-se, ele diz assim: quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro. Como Deus é misericordioso. Nós temos um livro sobre a vida de Jó. Aquilo que era o anseio do seu coração foi escrito. E eu e você hoje conhecemos a vida deste homem, porque Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, fez com que alguém, talvez Moisés, registrasse esse livro para que nós pudéssemos ler e conhecer a sua história. Então ele diz assim: eu sei, no versículo 25 do capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, morto, sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Como anseia no meu peito o coração por esta realidade. Você percebeu isso? Jó, em meio a todo o seu sofrimento, ele não perdeu a sua esperança, a esperança da ressurreição. Ele está dizendo: olha, por mais que meu corpo, a minha carne vai ser destruída, mas eu não vou ficar no pó, eu vou ser levantado dentre os mortos, e eu vou ver a Deus, eu verei a Deus. Meus queridos, como que nós podemos ver a Deus? No momento, agora, nós podemos ver a Deus pela sua criação. As coisas criadas trazem à nossa mente um vislumbre muito tênue da presença de Deus, da existência de Deus. Nós não podemos vê-lo face a face. O Senhor Jesus ensinou isso para nós. Ele falou: olha, ninguém pode ver a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem veio aqui para revelar o Pai para nós. Mas um dia, quando nós formos libertados dessa natureza, e o nosso corpo, que vai virar pó, for levantado dentre os mortos, nós vamos ser glorificados, não vai haver mancha de pecado em nós, e nós vamos ser levados para a presença de Deus. Deixe-me ler um versículo que está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. O apóstolo Paulo diz o seguinte: agora, nesse presente momento, agora, nós vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Paulo está dizendo que todo o nosso conhecimento de Deus, toda a nossa visão de Deus é como um espelho. A gente vê apenas parte. O nosso conhecimento é limitado, a nossa visão é limitada. O espelho que Paulo está se referindo não é o espelho que eu e você temos em casa. Era um latão de bronze, polido, em que você via de maneira muito apagada a imagem. E é isso que ele está dizendo. Hoje, eu e você vemos a Deus dessa forma, muito obscuramente. Mas ele continua, e ele diz assim: mas então, no futuro, quando nós formos levados para a glória, veremos a Deus face a face. Você já imaginou que glória para mim e para você será esse dia? Por isso nós não precisamos temer a morte, porque a morte não é o fim. Agora, diz o apóstolo, eu e você, inclusive o apóstolo Paulo agora, conhecemos em parte. Então, conheceremos plenamente, da mesma forma como somos plenamente conhecidos. Quando nós estivermos na glória, nós vamos ver Deus face a face. Nós vamos ter um conhecimento não exaustivo de Deus, porque Deus é eterno, e nós não vamos poder conhecê-lo completamente em toda a sua eternidade, porque nós somos finitos. Mas nós teremos um conhecimento e uma visão beatificada da presença de Deus. Isso vai ser maravilhoso e vai ser o cumprimento dessa promessa. Bem-aventurados
os limpos de coração, porque verão a Deus. O apóstolo João, ele fala algo tremendo. Ele diz o seguinte: para todos nós que fomos nascidos de novo e regenerados, que temos essa esperança de um dia estar na presença de Deus. Na sua carta, no capítulo 3, ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, não aceita que nós somos filhos de Deus, porque não conheceu o próprio Jesus, rejeitou o Salvador. Amados, diz o apóstolo, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele, e Ele está se referindo aqui a Jesus, se manifestar, quando Jesus voltar em sua glória, para buscar a sua igreja, a sua noiva, seremos semelhantes a Ele. Nós não seremos divinos, somos humanos, mas nós seremos como Jesus, no sentido de termos a glorificação, um corpo ressurreto, um corpo que não está mais sujeito à natureza pecaminosa. E aí então no versículo 3 ele diz assim: todo aquele que em Jesus tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Se eu e você, nós temos a esperança da eternidade, de viver a presença de Deus, de vermos Deus face a face, nós não vamos querer viver na poça do pecado, nós não vamos querer nos chafurdar no chiqueiro do porco, mas nós queremos sim buscar a fonte para tomar banho. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Ele é justo para perdoar, para purificar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero chamar você, finalmente, para, junto comigo, refletir sobre o nosso coração. Ele é enganoso, tome cuidado. Ele é enganoso e ele pode nos levar para um lugar que não aceita a orientação, a direção e o governo de Deus. Vamos buscar forças pelo Espírito Santo para termos um coração comprometido, para amarmos o nosso Deus de todo o nosso coração. Vamos cuidar do nosso jardim, da nossa vida, para que o pecado não vai se acumulando, mas não, vamos parar e vamos limpar esse coração, porque um coração limpo e purificado, ele é feliz, ele é bem-aventurado, e ele tem a promessa de ver a Deus. Então deixe-me concluir com você esta mensagem, meu querido, minha querida. Como que eu e você devemos agir de agora em diante, depois que ouvimos essa declaração maravilhosa do Senhor Jesus o Rei: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Primeiro, eu quero chamar você para fazer uma avaliação, um check-up do seu coração. Qual é o estado do seu coração? Quando você vai ao cardiologista, ele faz exame de esteira, ele faz vários exames para você checar, para ver como anda o seu coração, não é verdade? Nós precisamos fazer a mesma coisa espiritualmente, avaliar o nosso coração. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me por um caminho correto, um caminho eterno. Avalie o seu coração. Segundo, veja se há alguma coisa e confesse seus pecados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Davi, quando ele confessou o seu pecado, ele diz: Deus, purifica-me e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Nós precisamos confessar pecados. Não vá empurrando, achando que isso não afeta a sua vida.
afeta a sua vida com Deus, vai criar obstáculos na sua intimidade e comunhão com Deus, e logo, logo, você vai se sentir um trem desgovernado, você vai se sentir um jardim cheio de mato. Então, avalie seu coração, confesse seus pecados. Terceiro, peça a Deus para produzir um coração limpo. Você não tem essa habilidade nem essa capacidade, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você pode fazer isso. Davi também, ele orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está pedindo a Deus, depois que ele confessa o seu pecado, ele está dizendo: Deus, traz a alegria que eu perdi, restitui-me a alegria da tua salvação, cria em mim um coração puro. E por último, consagre sua vida a Deus. Consagrar a vida é dedicar a vida, é colocar a vida à disposição de Deus, para honrá-lo, para glorificá-lo, para viver da forma que agrada a Deus. Deixe-me ler um último versículo com você, o Salmo 86, versículo 11. Nesse Salmo 86, versículo 11, nós encontramos um pedido do salmista, um compromisso que ele assume com Deus, um desejo do seu coração e um propósito para a sua vida. Olha o que ele diz no Salmo 86, versículo 11. Olha o pedido: ensina-me, ó Deus, o teu caminho. Ele busca a Deus em oração. Vamos fazer do Salmo 86, verso 11, anota aí, a nossa oração. Esse Salmo 86, verso 11, foi o versículo da minha formatura, em 1987, ele me acompanha até hoje. Ensina-me, ó Deus, o teu caminho. É o pedido do salmista. Olha o compromisso: para que eu ande na tua verdade. Ele quer que Deus o ensine o caminho que ele deve andar, para ele andar na verdade, não na mentira, não no pecado. Olha o desejo do coração dele: dá-me um coração inteiramente fiel, dedicado, consagrado ao Senhor. E aí então ele fala qual é o propósito da sua vida: para que eu possa temer o teu nome. Onde eu for, naquilo que eu fizer, em todas as áreas da minha vida, o propósito do meu ser, da minha existência, é glorificar a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Que Deus abençoe.